E aí, beleza? E aí, mano? Bom, hoje a gente veio fazer um vídeo aqui pra responder uma grande pergunta. Por que vocês pararam de viajar? Bom, assume a culpa aí, meu. Olha, esse vídeo é mais meu do que dele, eu vou falar logo. O que acontece? Quando a gente... Vai ficar até um pouco longo, assim, porque eu vou falar todo o meu ponto de vista. Quando a gente começou a viajar foi em 2017, se eu não me engano. E aí a gente tava... ele me apresentou a ideia, né, de tipo assim, vamos viajar de Kombi. Só que não era nada muito firme, assim, era só uma brincadeira que ele falava. Tipo assim, vamos viajar de Kombi. A gente começou a namorar aqui, Ana. Tem que falar mais alto, tem que falar mais alto. 2017. Deixa eu ver. Foi 2017, deixa eu ver. E aí, fica ruim assim? Vambora. Então, a gente começou a viajar em 2017 e a gente tava um ano junto já. E aí ele começou a me falar muito de, vamos viajar de Kombi, brincando. E eu acabei comprando a ideia. Eu falei assim, então ele tinha um Celtinha na época. E aí eu falei assim, vamos viajar de Kombi então, vende o seu Celtinha que eu vou com você de Kombi. Só que assim, eu tinha na época o quê? 19 talvez? Não sei. Era, né? Sou nova. Só que muito cabeça voada na época, entendeu? Então assim, eu aceitei a ideia, só que eu não sabia se eu queria isso mesmo pra mim. E aí eu acabei comprando a ideia dele. E aí quando eu estava na estrada eu comecei a me questionar de muitas coisas, assim. Por exemplo, eu tô fazendo isso por mim ou eu tô fazendo isso por ele? Eu queria realmente estar viajando, eu queria estar trabalhando no CLT, estar querendo fazer alguma coisa pro meu futuro, por assim dizer. E o Lincoln sempre teve ideias muito formadas, assim, né? Por ele ser muito mais velho do que eu. Ele sempre já conhecia Já quando eu era criança, já... O cara é... Então, assim, eu comecei a me questionar disso quando a gente tava viajando. Assim, isso foi lá pro quarto, quinto mês de viagem. Porque assim, a gente viajou 6 meses e quando a gente foi todo o litoral do Rio de Janeiro, eu tava feliz da vida. Porque a gente ainda não tava pegando as dificuldades master ainda. Então assim, a gente tinha dificuldades, mas não eram tantas. E aí eu achei que saindo de São Paulo, eu ia tipo assim, viajar, e eu ia estar de férias, e eu ia ver coisas bonitas, e eu falei 1000 vezes antes aí, que eu falei, mano, eu ganho pouco por mês dos clientes que eu tenho e tal. Então, vai acontecer da gente ter que ficar muito tempo em um lugar, até a grana cair pra botar gasolina e avançar e tal. Só que na hora que a grana acaba, meu amigo, na prática, que você fica amarrado no mesmo lugar. E assim, ó, não é nem que não tem o que fazer, é que na verdade, quando você sai pra viajar, você tem que entender, eu pelo menos tenho essa clareza agora, que você tem que entender que você tem que se moldar à situação. Entendeu? Então, por exemplo, se você, que nem a gente saiu, a gente levou um monte de canga, eu levei artesanato pra vender, porque eu sei fazer artesanato. Teve isso também que pesou, porque a gente meio que levou um plano B, pra, tipo assim, a grana que eu ganhava, se acabasse, vamos vender. Porque já desvendei que o lance é vendas, 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 vendas. Precisa de dinheiro? Vamos vender alguma coisa. E aí a gente levou canga, levou algumas carteiras e tal. E aí a gente, por mais que eu mais ainda sou tímido, a Lu, por mais que a gente tinha a nossa timidez e tal, a gente botava a cara a tapa de falar assim, mano, vamos encostar ali e vamos tentar vender. Aí tinha os obstáculos, tá ligado? De vir um cara de uniformizado e falar que não podia vender aquilo ali. E não sei o que. Aí a gente esperava vender na praia, não podia encostar lá na praia. Tipo assim, as praias não tinha vaga de acesso para encostar e vender. Dava para pegar as coisas andando e entrar na areia e sair tentando vender? Dava. Mas
a gente não saiu com a cabeça preparada para isso. Exatamente. A ideia era montar uma lojinha com a Kombi, vamos dizer assim. A gente expunha as coisas. A questão financeira foi, a gente não tava com a cabeça preparada para dar a cara a tapa, tá ligado? E aí o que aconteceu? Começou a vir muitas dificuldades financeiras. O dinheiro acabou. E o dinheiro acabou totalmente, assim, da gente não ter dinheiro pro pedágio. Aconteceu, assim, da gente ter gasolina na Kombi, mas a gente não ter dinheiro pro pedágio na hora. E, assim, até ter uma graninha, assim, uma coisa de R$100 na conta e não conseguir sacar, porque a gente só tinha banco online, a gente só tinha Inter, Nubank. Então a gente não tinha onde sacar, tá em cidade muito pequena. E a gente foi pra dentro nessa época. Né? A gente foi pra Minas Gerais. A gente não foi pra tipo assim, litoral, acho que ainda tem mais opção. Tem mais opção, porque é mais turístico, entendeu? Então assim, a gente foi pra Minas, assim, pra cidadezinhas mesmo, pra cidadezinhas pequenas. E aí foi aí que eu comecei a me torturar. Eu comecei a sofrer, assim, por causa disso, assim, de pensar em grana, de pensar assim que eu tinha 21 anos e eu não tinha feito nada da minha vida. Isso aí pesou pra mim também, de parar de insistir, porque a gente já tinha começado a se estranhar nas ideias, né, vamos dizer assim, de voltar, né? Só que aí ela falou que queria estudar tal coisa, né, Lu? Então, porque assim, foi assim, quando eu já comecei a sofrer por antecedência, eu já tava assim, num certo ponto que eu já não tava mais aguentando. Então eu peguei e aí eu comecei a me torturar com a ideia de tipo, ter que voltar, e eu pensando assim, nossa, mas eu não tô fazendo nada pra melhorar e eu quero voltar e isso daqui não serve pra mim e tudo mais. Ela se doía também, só vou te interromper rapidão, aí você continua. Ela se doía de tipo assim, todo o dinheiro, a merreca ser provida por mim, tipo assim, só eu fazia as coisas no notebook e tal, e entrava a merrequinha ali, e ela não se via como trazer grana também por parte dela, tá ligado? Se doía por causa disso. E aí começou a vir todas essas dificuldades financeiras, assim, que pra mim começou a pesar muito na minha cabeça. E aí começou também a pesar muito essa questão do autoconhecimento, assim, de tipo, de eu não saber o que eu queria, de eu saber quem eu era, de eu afirmar coisas que eu não era. E isso começou a pesar muito pra mim. E aí eu comecei a me ver numa situação assim de que eu não sabia o que eu queria. E aí eu falei assim, não, é a hora, eu vou falar pra ele que eu quero voltar, porque eu vou aproveitar que a gente ainda tá perto de São Paulo, que imagina, a gente tá lá na Bahia e aí me dá essa crise existencial e aí eu quero voltar do nada, entendeu? E ainda a gente tava tipo 4 ou 5 horas de São Paulo. E aí eu falei pra ele, aí ele ficou tipo, não, você tá zoando. Porque eu sabia exatamente que eu queria e o que esperar, entendeu? Eu já sabia que ia acontecer, eu não sabia se ia ser num lugar bom ou num lugar ruim, mas já sabia que uma hora eu ia estacionar e ter que esperar, tipo assim, virar o mês pra cair mais uma grana, entendeu? Então, mas aí foi acontecendo isso, né, de tipo assim, de eu começar a me doer pelas situações, de eu começar a de eu sentir essa falta desse autoconhecimento meu, assim, de poder falar assim, eu gosto disso, isso daqui é o que eu quero, eu ficava me questionando, me perguntando se o que eu estava vivendo era por causa dele ou se eu estava vivendo por causa da minha vontade, da minha curiosidade. E teve um aspecto aí que foi muito importante também, que foi porque assim, eu dependo de um computador para ganhar dinheiro. E eu inventei ao invés de comprar um notebook, eu inventei de enfiar o meu computador lá na Kombi. Deixar ele fixo lá. Porque eu testei lá em São Paulo, funcionou, beleza. Só que na prática, eu fiquei sem ferramenta de trabalho. Então, tipo assim, tinha cliente me ligando, me cobrando tais soluções, me cobrando algumas coisas. E eu simplesmente não conseguia resolver, porque eu só levei o meu computador, o meu PC, né, o computador. E aí pegamos tipo assim, chuva, dia nublado, não carregava, a placa solar não carregava a bateria,
ligava por pouco tempo e eu precisava de mais tempo trabalhando, então não conseguia correr atrás de novas formas de entrar dinheiro, porque eu já estou acostumado com isso. Eu cresci sendo web, sabe, trabalhando com web, e crio já lojas virtuais para os clientes. Eu sei criar uma para mim, consigo procurar novas formas de ganhar dinheiro online. E eu não tinha essa ferramenta, porque como eu trabalho com gráfico, o notebook era muito caro e tal, para que suportasse os programas que eu precisasse, e eu sempre gostei muito de usar a telona, né, do PC. Eu falei, não, vou botar o computador na Kombi. E aí botei, e na prática simplesmente não ligava mais. E eu lembro que teve um problema, né, Lu, de um cliente específico que Sim. ficava me ligando, velho. E foi um dia de chuva, foi uma semana de chuva, que aí o cliente ficava ligando, ficava cobrando, e a gente não tinha como fazer, ele não tinha como fazer, não achou tomada por perto, não achou ninguém que pudesse dar um auxílio de falar, usa tomada sem dinheiro. Aí, sem grana, entendeu? Pra a pagar Kombi quebrou nesse dia, lembra nessa? A Kombi quebrou. A Kombi quebrada. Juntou tudo, assim. Então, assim, foi um mix de sensações que eu não soube lidar. Mas para resumir o que eu tenho para falar, porque se eu pudesse eu falaria assim aqui umas meia hora, 1 hora sobre isso, porque para mim é um assunto muito interessante assim de falar. Mas para resumir, tenham certeza do que você quer, porque não é para qualquer um também, não dá pra gente negar isso. Exatamente. Tenham certeza do que você quer, não se baseie em ilusões da internet, que tudo é bonitinho, que a Kombi é bonitinha, que a construção é fofinha, que eu vou viver viajando, que eu vou viver fazendo vídeo, que não sei o que lá. Não se iludam com isso, tá? Porque a realidade é muito difícil. Desconforto. É real. Exatamente. Então, assim, não se iludam com essas coisinhas bobas da internet. Saibam que é tudo muito difícil, muito complicado. E até o mínimo do básico, que é água, por exemplo, é uma coisa difícil que vira uma coisa que você tem que se preocupar. Então, saibam que não é nada fácil, entendeu? Porque eu não vou mentir, eu já sou meio formado há muitos anos, assim, da ideologia de fugir de algumas regras assim que a gente é obrigado a executar no mundo urbano, né? De um emprego ali, bater cartão e tal. Eu sempre fui muito preocupado em fugir desse formato assim, e eu acabei encontrando de alguma forma, só que isso não é para qualquer um, assim. Eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito tranquilo em resolver o meu desconforto, sabe? Se eu precisar dormir mal algumas vezes, se eu precisar passar perrengue algumas vezes, eu tenho toda uma ideologia que é natural de mim por trás, tá ligado? De me dispor a tais coisas, porque eu almejo outras coisas, né? Que é ficar perto da natureza, que é não ter que bater cartão. Não, apesar que eu já trabalho como autônomo há muitos anos, né? Mas eu sempre procurei uma forma de fugir de algumas regras que isso proporciona para mim, entendeu? E aí a Lu eu fui criada dessa forma, assim. Eu tive um pai que trabalhou muito. Eu tenho um pai que trabalhou muito, que trabalhou como garçom, que se fudeu muito, assim, na vida pra conseguir sustentar uma família com 4 pessoas, entendeu? Então, assim, pra mim sempre foi uma questão natural, assim, de tipo assim, de você crescer, você ter que trabalhar, de você ter que seguir um rumo, se você ter um emprego, de você saber se você tem que estudar, o que você tem que estudar, se você criar raízes no emprego, entendeu? Então, assim, pra mim foi uma desconstrução muito grande, e eu sou muito feliz por tudo que aconteceu, assim, da questão de eu ter voltado pra São Paulo, porque isso me fez amadurecer bastante. Eu tenho muito que amadurecer ainda, mas eu tenho muito mais firmeza e me sinto com mais flexibilidade, assim, das coisas que me acontecem.
entendeu? Eu dou mais risada, ou eu tento... O Lincoln, ele aprova, ele sabe disso, que eu tento ver, assim, todos os dias o que aconteceu de legal. Às vezes o dia foi uma merda, mas eu tento ver, assim, fazer um resumo no final do dia pra saber o que foi de bom, o que foi de legal, assim. Porque isso é importante pra você não desanimar, entendeu? Porque é muito difícil, não adianta você achar que é vida de Instagram isso daqui, porque não é. Então, porque assim, o gostoso de agora é porque a Lu veio, nós viemos, mas assim, a Lu veio com a convicção própria dela, porque assim, a gente voltou para São Paulo e aí ela entrou num emprego, dentro do que ela almejava ser bom, dentro do ramo que ela achava, esperava que fosse gostoso de trabalhar, e não muito, que não tenha sido, e foi né, muito Lu? engraçado, só pra complementar isso que você tá falando. Foi muito engraçado, porque assim, eu voltei pra São Paulo e eu falei assim, eu vou trabalhar como cabeleireira, que é uma coisa que eu sempre quis trabalhar, que eu gosto muito, e eu vou trabalhar como cabeleireira e vou fazer meu curso e vou trabalhar na profissão. O intuito de trabalhar por conta Por e tal. conta, isso. Eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar na L'Oréal. E aí, na verdade, era uma franquia, né, de um quiosque da L'Oréal. E aí, nessa franquia, eles tinham um salão de luxo no Anália Franco, num bairro chique de São Paulo. Eu batalhei muito e tentei com muita força, insisti muito para eu conseguir trabalhar nesse salão. E lá eles iam me ensinar tudo sem eu precisar começar um curso para depois eu passar para lá. Então, assim, foi tudo muito engraçado, assim, foi muito... Trouxe clareza. Trouxe clareza e foi uma coisa, assim, que veio de uma forma natural, assim, para mim. Eu consegui um emprego, eu consegui trabalhar no salão, eu tive ensinamento com excelentes profissionais, pessoas que me ensinaram muitas coisas que eu conseguiria só com isso viver um tempo trabalhando com isso. Só que eu percebi que aquilo dali não me traria a felicidade que eu queria, entendeu? Porque assim, eu percebi que a felicidade não está nos bens materiais, eu percebi que a minha felicidade não depende de uma carreira, não depende de uma profissão. E isso foi uma coisa que eu tive que saber sozinha, entendeu? Que era o que eu já buscava, que era a forma que eu já enxergava quando a gente saiu a primeira vez. Que eu não tinha essa clareza dentro da minha cabeça. Eu achava que todas as vezes que alguém me perguntava, mas vocês viajam, vocês não têm profissão, não sei o que lá e tal, e ele respondia que ele tinha a profissão dele e eu falava que eu não tinha. E eu achava, tipo assim, que eu tinha que eu não descobrir queria ter isso. também, gente, porque eu não gosto de trabalhar, não. Bom, gente, a gente até trocou de celular aqui porque não temos equipamentos e a gente tá achando que o vídeo tá ficando longo demais, que se deixar, né, Lu, a gente fica falando Esse aqui assunto até amanhã. É um assunto muito delicado e que tem muitos pontos para ser abordados. E aí? É isso aí. Dá uma força aí pra gente, deixa um like e é isso. Vou Comenta falar aí o se mesmo. você tiver alguma coisa que você se identificou e tudo mais. Vou falar o mesmo que eu já falei no outro vídeo. Se você tem aquele conhecido, aquele amigo que você acha que... aquele cara meio roots que você acha que gostaria de ver esse conteúdo, manda pra ele para ajudar a gente a tentar aumentar os nossos inscritos. E é isso aí. Abraço! Valeu!